vão para fake news. Não tá normal, né? Antigamente, qual era o poder de influência de um mentiroso? Ele conseguia mentir para meia dúzia, para 1000. Hoje o mentiroso contrata uma empresa e difunde uma notícia na internet, engana milhões. E aí? Qual o controle disso hoje? Não existe. Golpe na internet totalmente descontrolado, Pix, né? As pessoas sendo sequestradas. Então, eu vejo hoje que a gente evoluiu demais a tecnologia e pouco a reação, ou pouco o próprio Estado, porque não é só aumentar a pena, né? A gente tem que melhorar, investir na polícia, ter mais agente para investigar. Então a gente tem um problema grave de investigação, punição para todos os crimes no Brasil, e isso tem um reflexo absoluto na internet que ajudou, potencializou e facilitou a vida do cybercriminoso. Vale dizer... Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Desde que o mundo é mundo, existem crimes. E leis existem para punir aqueles que cometem crimes. Até a revolução trazida pela internet, quando a gente falava em crimes, por exemplo, a gente falava crimes contra a vida, crimes contra famílias, patrimônios, tributos. Só que agora a gente vive em dias de metaverso, Web3, Pix, criptomoedas, Deep Web e ainda mais. Vivemos dias de uma guerra cibernética que está inserida numa guerra militar, uma guerra econômica e muito mais. Então, se os crimes ficaram mais complexos, a mesma coisa tem que acontecer com as leis. É uma difícil tarefa que, graças ao protagonismo dos dois grandes convidados que eu tenho o prazer de trazer hoje, vai trazer bastante esclarecimento para todo mundo. É o Luiz Augusto Durso e o Flávio Filizola Durso. Nós vamos falar sobre crimes cibernéticos, direito digital, a relação de tudo isso com as novas tecnologias e um pouco sobre a visão desse futuro que nos aguarda. Então, Luiz e Flávio, muito obrigado por que vocês estão aqui hoje. Renato, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Gostei da introdução. Gostou? Eu gostei. É legal verificar como a lei surgiu na sociedade para impedir os abusos, né? Você falou da punição, mas por quê? Porque na história da humanidade, quando começou a ter problema, a resposta da vítima ou da família da vítima era desproporcional. Então matavam o pai, vinha a esposa e matava a família inteira do autor. Uhum. Então a lei, né, principalmente na parte penal, veio para trazer esse equilíbrio, afastar o abuso da reação, e o Estado entrou nessa história. Não, deixa eu cuidar. Então o juiz hoje seria esse meio termo a cuidar das respostas adequadas. E é interessante, porque quando a gente pensa em resposta à época, né, muito antigo, a gente vai falar de olho por olho, dente por dente, o Código de Hammurabi, que também era ultrapassado. Porque se você me fura um olho, eu não tenho que te furar um olho, você tem que se responder por isso, seja indo pra cadeia, seja pagando uma indenização, mas não perdendo o olho também. Isso é ultrapassado. Então foi legal que você fez essa introdução sobre o direito, assim, um pouco essa parte filosófica. Mas agradecendo o convite, a gente fala do passado para a gente pensar no futuro. E a gente vai, nesse episódio, falar muito sobre o futuro. Show de bola. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. O Luiz Augusto foi longe, Para a gente chegar no futuro, ele foi lá no passado, mas acho que é interessante para a gente entender um pouco essa questão das penas, o porquê, como deve ocorrer. E o mais importante, tem que ser uma punição adequada. Acho que isso também a gente vai poder falar bastante no decorrer do podcast. Não, perfeito. Agora eu só fiquei curioso com o assunto aqui. Olho por olho, dente por dente, isso vem da Mesopotâmia? Isso é antigo do Oriente Médio ou isso é do direito romano antigo? Lá de trás. O Código de Hammurabi era do Estado babilônico. E aí tinha essa premissa de olho por olho, dente por dente. Na lei, essa história de olho por olho, dente por dente, ela foi consolidada pelo Código de Hammurabi, que é dessa época, é muito tempo atrás, né? Séculos e séculos. Mas era do Estado babilônico. Perfeito. Bom, então vamos lá. Crimes cibernéticos. Todo mundo sabe, né? Caiu em golpe, não sei o quê. Mas o que é um crime cibernético? Sob o ponto de vista legal, ponto de vista do dia a dia de vocês. O que é isso? Definições. Acho que o Luiz Augusto vai explicar, ele consegue dividir melhor essa parte técnica. Vamos lá. Conceitual. Essa dúvida, ela é complexa, né? Pode parecer muito simplista, mas ela é complexa. Por quê? Porque nem o legislador, ou nem a doutrina sabe responder direito o que seria o crime cibernético e o que seria o crime normal com a utilização da tecnologia ou por meio de tecnologia. Porque eu gosto de
defender uma corrente que seria muito mais ampla. Então eu penso que tudo que está na internet, então utilizou-se da internet para cometer o crime, ou tem o apoio da tecnologia, etc., seria crime cibernético. Mas aí gera algumas dúvidas, porque, por exemplo, o Flávio hoje estava dando uma entrevista sobre o aumento de sequestro por causa do Tinder, né? Por causa do aplicativo de relacionamento. De aplicativo. Imagina, esse crime é cibernético, porque o sequestro é físico, etc. Eles só usaram o Tinder, o aplicativo, para encontrar, né? Para realizar a marcação desse encontro. Então, nesse caso, a meu ver, não é crime cibernético. Então, é muito tênue essa separação. No meu caso, eu gosto de fazer caso a caso. A questão é que, em regra, tá? O que aponta é que crime cibernético é quando utiliza-se a internet como meio ou se ataca serviços ou questões digitais. Então, crime de invasão de dispositivo informático. Você está invadindo um sistema, você tem um crime cibernético. E aí ele divide impróprio ou impróprio. E aí o público não quer nem saber disso, mas resumidamente seria o crime cibernético puro e o misto. O misto é que utiliza-se da internet principalmente como meio. Então, induzimento ao suicídio pela internet. Crime cibernético, mas o induzimento podia ser por carta, podia ser pelo telefone, podia ser pessoalmente. Então só mudou o meio. Ameaça pela internet, a extorsão pela internet. Então tem muito crime que não depende da internet para existir. Diferente do crime de invasão do dispositivo informático. Sem internet, sem dispositivo, não tem o crime. Que é para hackear, quando é hackeia. Exatamente, hackear a invasão do dispositivo. Tá. Então, os próprios são esses que sem internet não existem. E os impróprios são os mistos que precisam da internet, que migraram para a internet e pode ser cometido ou de maneira física ou na internet. Tá. Você começou citando o exemplo desse aplicativo de relacionamentos. Então é um crime que teve a sua origem na internet e resultou numa questão física. Às vezes foi lá a moça, o cara, foram lá no encontro, se deram mal. Não. São sequestros que estão acontecendo. Nesse caso... A pessoa vai... Exato. Isso, e aí acaba sendo sequestrada no encontro, no falso encontro. Nem existe essa mulher. É por isso que eu te corrigi. Não existe, às vezes faz parte da organização criminosa, da associação criminosa. O encontro não existe. Não, deu match lá, e aí marca uma data, chega no encontro, a pessoa que vai ser a vítima, né? Vai pro encontro e é sequestrada. Quando você se deram mal, achei que eles não tinham dado liga, não tinham se dado bem. Não, se deram mal no sentido de... A vítima se deu mal. A vítima se deu mal. Lamentavelmente, ela vai se dar mal. Perfeito. Não, nada perfeito, mas assim, nesse caso, você está falando de um crime que envolve, né, a integridade física da vítima. Mas quais são outras esferas, digamos, da vida que podem sofrer com esse tipo de crime? Por exemplo, um golpe que a pessoa perde dinheiro. Minha mãe caiu não sei o que num golpe, cara. Ligaram para ela, se passando pelo meu irmão, que transfere uma grana aí que eu tô dando entrada num apartamento. Por coincidência, ele estava dando entrada porque ele estava comprando um imóvel. Não sei como que eles descobriram isso. E minha mãe foi lá, transferiu, achando, caiu no golpe. Ou seja, financeiro. Então, tem físico, financeiro. Imagino que devam existir outras esferas da vida que sejam atingidas pelo crime cibernético. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso? São inúmeras. Você deu um bom exemplo. Quem não recebeu uma mensagem de WhatsApp pedindo dinheiro, se passando por outra pessoa, né? Que o criminoso se passa por outra pessoa e pede algum dinheiro, realmente isso é muito comum. Mas as consequências têm, inclusive, psicológicas, psiquiátricas, tem N fatores aí, vazamento de imagem, de nudes e outras consequências que atingem outras esferas da pessoa, que não, às vezes, só o patrimônio, a integridade física. Tem até a questão da integridade psiquiátrica ou psicológica, nesse sentido, os crimes de exposição que acabam expondo a vítima, né? Tá. Eu complementaria a dizer que acho que não há nenhum bem jurídico tutelado, nada que a lei está vigorando para defender, para proteger, que o crime cibernético talvez não atinja. Eu acho que, se não todas, quase todas. Porque tem muito aluno que fala, mas professor, é impossível cometer homicídio pela internet. Eu falo, não é. Não é. Nos Estados Unidos, na Europa, onde, por exemplo, já tem aplicação de medicamento por inteligência artificial, então você está internado e um robô que vai aplicar ali o medicamento, lógico, depois da prescrição médica. O indivíduo invade o sistema e aumenta a dosagem e por overdose mata essa vítima. Outra coisa, teve um caso que o indivíduo explodiu tanques que tinham alta pressão, um gás em alta pressão, e matou 3 funcionários dessa empresa por um ataque hacker, e na explosão
ele matou. Não, é que você deu o exemplo do hospital, o próprio ataque ransomware, onde você criptografa as informações, onde você tem ali o relatório de cada paciente, você inviabiliza um tratamento que às vezes é emergencial. E gera morte. Pode gerar, inclusive, uma... Você não deixa o médico ver o prontuário. Exato. Prontuário, exatamente. Ou o resultado de um exame que precisa de uma cirurgia, e o cara chega baleado, e aí tem um exame para saber se vai tirar o projétil ou não, etc. E esse exame é criptografado e ninguém consegue saber o resultado. Então, eu entendo que se a gente analisar todas essas esferas, eu não sei te dizer hoje, agora, uma que não dá para impactar pelo crime cibernético. Porque mesmo que não seja diretamente, indiretamente vai ser impactado. Gera uma discussão que até nós já tivemos umas conversas nesse sentido, se o direito digital seria autônomo ou se ele estaria ali, ligado com todos os ramos do direito. Porque alguns entendem que seria uma área própria, né? Um ramo autônomo do direito. Mas quando você começa a ver a prática, ele se relaciona com todas. Praticamente todas, se não já com todas as áreas do direito. Então é difícil você ter essa divisão, direito digital, direito penal, direito de trabalho. No direito penal tem o direito digital, no direito de trabalho tem o direito digital, e nas outras áreas também. Então isso leva a uma reflexão mais profunda também. E é um bom argumento para corroborar isso, essa tese de que atingem todos. Porque você pensa, no trabalhista, o indivíduo está usando, o funcionário está usando o WhatsApp para se comunicar com o seu patrão, então ele está sobre aviso, tem hora extra, aprova no ambiente virtual, então com esse argumento... Trabalho remoto. Pois é, né? Você percebe Pandemia. que... Eu diria uma coisa, vamos lá, fazer uma reflexão. Em todo lugar que tem internet ou que tem tecnologia, teria uma questão envolvendo de crime cibernético ou de direito digital. Se não tiver absolutamente nada relacionado à tecnologia, talvez aí tenhamos um exemplo de que não vai ser impactado. Todo o resto terá. Até para aquele indivíduo que tem a vida offline, mas de algum jeito ele tem os seus dados coletados, seja pelo Estado na emissão de documento, seja quando vai na farmácia e que esse dado vai vazar, pode vazar, e é um problema de dados pessoais, LGPD, e vai impactar no cenário do direito digital, mesmo esse cara vivendo totalmente offline. Então, normalmente impacta em quase todo mundo. Esse era um ponto, né? A gente está falando da vida, um caso, um aplicativo, um golpe financeiro, você atingiu a pessoa física ali, mas empresas também estão sofrendo muito. Quando tem call center, que tem uma puta base de dados, lá o negócio vaza, perde tudo. O próprio Facebook na época, agora é Meta, né? Mas também vazou. Enfim, até tomar cuidado para não cair no espectro político, porque às vezes será que vazou, será que foi vazado, será... Mas eu imagino que tudo isso acabe sendo regulado ou vigiado pelo direito digital, que inclusive é a próxima pergunta, o que é direito digital? Você falou, ele meio que permeia tudo, mas tem uma definição sobre isso? O que é o direito digital? Direito digital, direito eletrônico, direito cibernético, é difícil você estabelecer um conceito próprio, como foi dito, são essas relações dentro desse ambiente virtual que acontecem, e aí o direito tenta regular esse ambiente e criar regras e punições específicas para esse ambiente não palpável, né? Uma coisa mais abstrata. Intangível, então, né? Intangível. Tá. E é interessante porque nem os operadores do direito estamos em unanimidade a dizer direito digital é uma matéria autônoma ou, na verdade, são as questões digitais envolvendo outras áreas. Eu defendo que é uma matéria autônoma, bem que o curso que eu me formei pós-graduado e dou aula agora é de pós-graduação em direito digital, especialização em direito digital. Então, hoje eu sou especialista em direito digital graças a um curso que assim foi aprovado no MEC. Então, eu entendo que é uma matéria autônoma, senão... a discussão talvez seria, não, o direito digital está nas outras áreas ou as outras áreas também estão no direito digital? Exatamente. Né? Se você me permite tentar fazer uma analogia que eu não sei se é muito boa, mas me ocorreu aqui, né? Eu virei ator amador nessa minha transição de carreira, né? Então eu comecei a estudar um pouco também a improvisação teatral. Eu cheguei para o meu diretor de teatro e perguntei, o que é improvisação teatral? Porque assim, eu falava, é um primo, é um irmão das artes cênicas. Ele falou, não, a improvisação ela permeia as artes cênicas. Então, eu imagino que nesse caso, também o direito digital ele meio que permeia, porque não tem como separar uma coisa da outra. Exato. Completamente. Então, não sei, faz sentido essa comparação? Faz. Meio que são... Além de não massa, separar, né? aquele que for relutante e não se render, então vamos supor, o indivíduo é especialista em direito penal. Ele fala, não, eu não quero, eu não gosto de tecnologia, não vou estudar direito digital.
ele vai ter um problema, porque uma hora um caso dele vai envolver uma questão de tecnologia, certeza, seja pela prova no ambiente virtual, seja porque é um crime virtual, e ele não vai poder atender. Ele vai estar ultrapassado. Ou não irá atender da maneira mais adequada o seu cliente. Não vai. Se atender, ele é aventureiro. Se ele se arriscar. E se ele atender sem dominar, ele vai pisar na bola. Por quê? Eu até falo nas palestras, hoje tem gente que acha que o direito digital seria só uma matéria que acaba atingindo um pouco aquela área que ele atua e ele não se aprofunda. Uhum. E aí, o problema é que o direito digital, né, quando está dentro das áreas, ele é um pouco prejudicial quando a gente fala de prova, porque se o indivíduo não observar questões técnicas da prova, etc., essa prova não serve para nada. Então, vamos dar um exemplo. Print screen, o mais básico, né? Captura de tela. Você pode juntar uma captura de tela num processo? Pode. E se a outra parte contestar, falar que foi adulterado, etc., a print screen não tem capacidade probatória absoluta, ou pelo menos tem uma capacidade razoável probatória. Ela vira nada. Mas assim, veja, eu não sou advogado, mas eu sei que existe o código tributário, o código penal, o código trabalhista, o código civil e tal. Existe o código digital? Não. Então, pela lógica, pode-se dizer que realmente, não é uma área específica, não é um galho do direito, né? Meio que um treco que une tudo ali. Já tem algumas leis, mas não há em que elas acabam tendo vários aspectos, seja no crime, seja na questão de direito civil, seja na questão de organização, né, de responsabilidade, mas não há uma coletânea dessas leis. Mas a consolidação das leis trabalhistas da CLT também é um pouco nesse sentido. Então, talvez no futuro tenhamos algo assim. A pergunta é muito boa. Eu nunca respondi essa pergunta na minha vida. Juro pra você, porque sempre perguntam... tem uma lei de crimes cibernéticos, agora uma lei de direito digital é tão amplo pra gente que é uma boa pergunta e é provocativa. E assim, aí eu te devolvo uma pergunta, né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Para mim é uma lei só do ambiente virtual. Mesmo ela impactando por dados coletados no ambiente físico, para mim ela existe graças ao algoritmo e rede social. Para mim é uma lei digital, mas ela estaria dentro de um código de direito digital? Não, ela é uma lei autônoma, como o Marco Civil da Internet também etc., que complementam esse cenário de tentar regulamentar as questões no ambiente virtual. O Flávio trabalha em criptomoeda, etc. A gente não tem nenhuma lei relacionada a criptoativos, a criptomoeda. Talvez em breve nós teremos, mas ela não vai estar dentro de um código de direito digital. Então, por enquanto a gente tem uma vida bem offline ainda, perto do que ainda será, não há um código que traga todas essas leis do direito digital, até porque, como a gente falou, voltando para a premissa básica, o direito digital está em todas as áreas. Então, tem direito digital no Código Civil, tem direito digital no Código Penal. Quando você vai pela lei Carolina Dickmann, lei de invasão de dispositivo informático, ele está no Código Penal, no artigo 154A. Então, lá está uma lei puramente digital no Código Penal. Você mencionou a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Da forma como eu a entendo, eu nunca li essa lei, tá? Mas pela intuição eu vejo, é para proteger o dado. Quem é o dono do dado? Sou eu, quem está ali. É o titular. É o titular do dado. Aí, para proteger que um banco, por exemplo, não pegue esse dado e transfira para uma fintech sem o meu consentimento e aí por diante. Tá. Então, eu penso nessa. A lei protege o detentor do dado, que é o indivíduo. Então, qual que é agora a minha pergunta? A gente está evoluindo para essa coisa de Web3 agora, talvez você fale mais próprias criptomoedas, blockchain. Qual que é a relevância do dado aí? Como que essa Lei Geral de Proteção de Dados conversa com essa disparada tecnológica que está havendo aí? É interessante sua pergunta, porque se a gente parar para pensar em Web3, é um ambiente descentralizado, né? Exatamente. Então, a informação também estaria descentralizada e nessa Web3, a ideia é não ter esses pools de grandes empresas que armazenam e coletam os dados, né? Todo mundo teria os dados dentro de um limite, de um acordo coletivo. Sim. Então, realmente talvez não teria tanta
tanta relevância, não sei se eu poderia se colocar assim, a LGPD, porque aí a situação seria diferente. Acho que a grande proteção que a LGPD traz é com relação ao uso, o mau uso dos dados. Né? Pelas empresas. O que ela quer é exatamente isso, é limitar. Então, você coleta meu dado? Sim, mas para quê? Então, me fala por que você está coletando meu dado. Você vai usar para quê? E aí eu autorizo ou não. Então, é isso, é mais aclarar o motivo dessas coletas de dados para que o titular desses dados opte em te fornecer ou não esses dados. Porque o que acontecia era simplesmente os dados eram coletados ao bel prazer das grandes empresas e a pessoa, apesar de ser o titular, não tinha poder sobre os seus próprios dados. Entendi. Então a Web3, eu acho que isso muda bastante. É uma questão muito mais ampla. Mas conversa que você falou que está vindo uma regulamentação de criptoativos. Está vindo, tem uma lei. Isso conversa, seria como um prenúncio aí para uma regulamentação da Web3? Não, porque, por exemplo, a lei que vem agora para regulamentar essa questão de criptoativos, ela foca nas exchanges. Porque não tem como você regulamentar a blockchain. Você vai falar com quem? Blockchain não tem. Tem os nós lá e cada um que quiser baixa e tá lá. Mas não tem um link, não dá para você oficiar, falar e ninguém. Simplesmente está rodando, é um sistema. Entendi. Então acho que é mais complexo essa situação. E é bom o seu exemplo, porque a partir do momento que você está pensando num mundo descentralizado, onde os dados não estão sob domínio de uma empresa só, isso já existe, não está muito longe, que pode parecer meio distante ou utópico, mas é a blockchain. Blockchain registra absolutamente todas as transações de Bitcoin, etc. E fecha em bloco, isso está disponível. Todo mundo tem acesso, a gente sabe, basta entrar. Se você hoje quiser verificar quantas contas tiveram no cartão de crédito, você não vai ter essa informação da Cielo e tal. Agora, na blockchain você tem de todas as transações de Bitcoin no mundo. Então já existe essa transparência e já existe essa possibilidade de descentralização para ninguém gerir todos esses dados. Uma solução que eles tiveram é não ter muita informação. Então tem pouquíssima informação, né? Tem só a transação, mas não tem titularidade, não tem para quem foi, né? O dono da carteira não é identificado. Então, você tem só a chave pública, né? Que aí você tem um código, um alfanumérico que identifica aquela carteira, mas quem é o titular daquela carteira você não tem. Mas tem uma coisa que, por exemplo, da Ethereum, né? Eu vi que inclusive vai rolar a fusão, não é fusão? Uma coisa importante vai acontecer com o Ethereum agora. É a forma de validação das operações. Proof of Stake. Isso, é Proof of Work. Proof of Work. O Bitcoin é Proof of Work, prova de trabalho. O que é? Poder computacional. Então, são feitas para você validar aquele bloco de operações. O poder computacional resolve equações matemáticas e com isso o bloco é fechado. O minerador recebe uma bonificação em Bitcoins, no caso, e aquele bloco se torna imutável, porque cria-se um hash, que é um código que representa tudo aquilo que está dentro daquele bloco, que é como usar até um exemplo muito bom, que seria como uma impressão digital. Você não precisa ver o corpo inteiro para saber que aquela impressão digital representa aquele corpo. Se você alterar alguma coisa naquele corpo, vai mudar a impressão digital. Então, o hash nada mais é do que esse código que representa aquele todo de operações, aquele bloco. E a Ethereum está mudando isso para Proof of Stake por causa de muitas críticas que existem com relação à questão ambiental. Que gasta muita energia para minerar. Gasta muita energia, você precisa do resfriamento dessas máquinas que acabam fazendo essa mineração. Então, isso trouxe a possibilidade aí de se alterar essa forma de validação das operações. Você ganha na questão ambiental, perde na questão da segurança. Você, detentor da Ethereum, né, do Ether, você meio que oferece as suas moedas como garantia para validar as operações. Você se torna um garantidor daqueles blocos de operações. Diferente do Bitcoin, que aí é trabalho, e isso cria, apesar do gasto energético ser maior, a garantia é muito maior de que você não vai ter nenhum tipo de operação ali que não representa a verdade. Pode falar. Mas sobre sua pergunta, voltando um pouquinho, eu acho que a LGPD, ela foi importantíssima na hora certa, senão já estava ficando ultrapassado e já tinha passado a hora, e ela criou um cenário de equilíbrio para o desenvolvimento da Web 3.0, metaverso, etc. Porque não há dúvida nenhuma que é o sonho, a descentralização. Mas não é a realidade. Não vai ser, por enquanto. Ainda metaverso possivelmente vai ser da Meta. Um choque
social, cultural. E mesmo a questão de interesse comercial. Essas empresas são muito poderosas, também não querem que perder os usuários. Sim, porque você quebra o conceito de soberania nacional. Assim, não é de um país, é da nuvem, é do blockchain. Isso. Além de soberania, é verdade, você quebra a soberania nacional e a soberania da empresa privada. Porque hoje nós temos a soberania E a soberania, né? Financeira, econômica, lobby, tudo. Então quem manda hoje na internet são as big techs, não há dúvida. Por quê? Porque elas têm monopólio financeiro e da informação, dos dados. Então, a LGPD, mesmo que essas empresas ainda cresçam muito no cenário 3.0, eu acredito que crescerão. Eu acho que essa ideia da descentralização breve é muito distante, sendo muito franco. Ela está preparada para enfrentar isso. Pelo menos a LGPD preparou o cenário e falou: agora vocês se evoluam e criem novas formas aí de interação humana com o metaverso, etc. Então, acho que a LGPD foi super importante para crescer essa base robusta para avançar. Como GDPR, leis no mundo inteiro. Queria fazer um contraste aí, o Brasil. Como é que o Brasil está em comparação a outros países do mundo em termos do direito digital, de penalizar crimes cibernéticos? A gente está à frente, atrás? Posso começar essa? Porque eu gostei da pergunta porque me deixa contar e indicar para o pessoal que está assistindo uma série. Não é um filme documentário, não sei se você assistiu. O Homem Mais Odiado da Internet. Não conheço. Foi lançado, tem 3 semanas, foi lançado na Netflix. E é a história de um cara que ele cria um site nos Estados Unidos e ele recebe nudes de usuários que querem prejudicar terceiro. Então, devia ter uma foto da ex-namorada, ele manda para o site publica da publicização ali aquele conteúdo e ainda linka nas redes sociais. Fala, quer encontrar essa pessoa? Tá aqui o Instagram e o Facebook. A vítima procura o FBI. Né? Ele vai no FBI lá e fala, tem que tirar esse site do ar, absurdo, olha a vida da minha filha, como tá, etc. E o FBI fala, não tem o que fazer. Isso aconteceu em 2011, tá? Então tem 10 anos, 11 anos. Aí me chocou, porque eu falei, poxa, os Estados Unidos em 2011 não tinha nada na lei que auxiliasse essas vítimas a conseguir remover o site ou punir o autor do site. E ele vive anos assim, ele vive na TV, etc. E ninguém tem o que fazer por falta de lei nos Estados Unidos. Então, sua pergunta me remeteu a esse documentário, porque primeiro que eu fiquei frustrado, segundo que eu parei para pensar e falei, nossa, no Brasil nós teríamos. No Brasil, em 2011, se fosse o caso, igualzinho, nós teríamos como remover. Nós teríamos os crimes contra a honra, teria difamação, teria injúria. Então, o Brasil estaria melhor nesse cenário, nesse caso concreto, do que no retratado na série. Então, a resposta sobre a experiência internacional é que, às vezes, a gente aprende muito com eles e, às vezes, eles aprendem muito com a gente. Sobre leis de proteção de dados, a gente copiou a GDPR, que é a lei europeia. Então, é Ctrl-C, Ctrl-V, um pouco alterada. Inglesa, né? Europeia. Começou na Inglaterra, a GDPR, não foi, né? Acho que foi Alemanha e Inglaterra. Tá. Tem muito forte da Alemanha, mas eu acho que teve influência inglesa, sim. E ela definiu com muito severa as diretrizes ali de coleta de dados dos europeus. E por que o brasileiro adorou a GDPR? Porque a gente tem muito em comum. Mesmo eles sendo muito mais ricos e vivendo muito melhor, a gente tem muito em comum. Por quê? Porque os grandes polos de informação, de tratamento de dados, estão na Ásia e nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E a Europa e o Brasil, a gente só concede, a gente só sai perdendo nessa conta. Então, quando o povo europeu entrou nessa história de ter uma lei de proteção de dados, a gente falou, puxa, a gente é muito parecido com eles, porque a gente interage muito. O brasileiro é o povo que mais interage no Facebook. É o top 3 de usuários no mundo do Facebook. A gente está em 3º lugar. Só perde para a Índia e para os Estados Unidos. Então, a gente adora a rede social e tem muitos usuários. Então, a gente precisava de uma lei de dados. Então, nesse aspecto, hoje, se você olhar a experiência mundial, o Brasil está super bem. É que a gente já tem um mapinha, né, de calor com as leis de dados e quase o mundo inteiro já tem. Mas o Brasil não demorou. Foi quase no momento certo. Até por uma pressão internacional, né? Não só por vontade própria, mas por uma pressão também para ter. Porque realmente o brasileiro não cuida dos seus dados. Você vê, as pessoas não têm uma cautela, um zelo com as suas informações. A pessoa recebe encomenda e joga no lixo
com o QR Code, com a nota fiscal, com todos os seus dados. São coisas básicas que não estão, nesse caso específico na internet, mas que demonstram um perfil do brasileiro, de descuido mesmo com os seus próprios dados. Descuido às vezes com a sua vida, e isso reflete. Então, para essa parte de dados a gente está super bem, tem que elogiar. Para a parte criminal, aí tem questões que a gente está muito à frente, como você pega essa da matéria que eu falei, tem questões que a gente demorou. Então, o stalking, né, a perseguição, os Estados Unidos já tinha, a gente foi depois. Mas se a gente olhar um panorama geral sobre direito digital, mais focado em crimes cibernéticos e proteção de dados, porque aí você vai tirando a parte de todo o resto, né? O país tem tido um pioneirismo muito legal. Eu tive uma entrevista no podcast sobre Open Finance, né, um tempo atrás, e a gente falou bastante sobre a LGPD. E acho que talvez um dos motivos, posso estar uma especulação minha, mas um motivo para a gente tá avançado nessa área é pelo fato do Brasil ter um sistema bancário muito eficiente. Muito por causa de fraude, né? Então já está ali. Um dos melhores do mundo. E aí a gente meio que... Vou até aproveitar essa pergunta, então. Por favor, não leve para o mau caminho. É uma pergunta meio provocativa para os advogados, né? Eu tenho um grande amigo advogado. Ele, no caso, ele é mais civil, né? Ele tá indo resolver uma questão de terra lá, não sei o quê. Ele precisou ir para um outro município, porque é um cartório que tem uns papéis lá de 1900 e nada, não sei o quê, para pegar, para apresentar para o juiz. Assim, a digitalização, a gente está falando de direito digital, mas e a digitalização da profissão de advocacia? Né? Esse mesmo amigo para mim, ele falou, cara, com a pandemia ficou tudo muito mais fácil. Não é, como é que é o nome? Quando se senta diante do juiz. Audiência. A audiência, tudo Zoom, não sei o quê. Mas como é que está sendo a digitalização da profissão do advogado? Antes disso, eu vou falar sobre a questão da digitalização de documento, para a gente ver como isso é complexo, tá? A tecnologia, a internet trouxe muitas facilidades, sem dúvida nenhuma. Mas para algumas coisas a burocracia ainda é importante. Lógico que dentro de um limite. Trago o exemplo de problemas. Hoje, para você abrir uma conta num banco digital, é fácil. Você vai lá, em 20 minutos, no máximo meia hora, você está com uma conta aberta. Mas isso também abre um campo para que as contas sejam criadas usando-se o nome de terceiro, documento de terceiro, documento falso. Então precisa haver muita cautela, principalmente em questões mais relevantes, como você colocou, talvez de terras e propriedade e tal. Então, cautela com relação à questão da documentação. E por isso o processo que era físico se tornar digitalizado e os documentos também demandam uma maior atenção. Mas a profissão tem se modernizado. O processo eletrônico vem e hoje é uma realidade. Hoje o advogado que não tem seu token lá para fazer um protocolo eletrônico, ele está fora. Não consegue advogar simplesmente. No passado eram os tribunais superiores. Hoje, praticamente, creio que no Brasil inteiro o advogado não vai conseguir ter área de atuação se ele não tiver ali uma interação boa com a tecnologia. Então, por uma extrema necessidade, ainda aliada ao fato da pandemia, que o advogado muitas vezes sabia mexer processo eletrônico e tal, mas ia entrar no Zoom, fazer uma audiência, fazer reuniões virtuais. Isso, a pandemia trouxe novas obrigações e o advogado teve que se adequar a essa nova realidade, sem dúvida nenhuma. Tá. Mas a gente até falava sobre isso. O advogado, ele é difícil para se modernizar. Eu sei porque eu sou contador de formação. Então, para mim, é aquela com o chapeuzinho, né? Calculadorinha. Então, são profissões antigas. Sim, né? tradicionais demais, né? Isso é verdade. A gente, por exemplo, a gente adora a tecnologia, por isso que a gente trabalha com isso. E então, a gente aproveita as soluções, né? Então, na mão. Um processo eletrônico, um Zoom da vida, que só descobriram na pandemia, mas é uma solução que estava aí há um tempo já. A pandemia deu essa lição, né? Quantas soluções pela tecnologia nós tínhamos para a vida humana que a gente não usava. Então, exploradas. Né? Que também, às vezes, hoje é um problema, porque um e-mail se tornou uma reunião no Zoom. Tem muita gente que fica chateado por isso. Então, também a tecnologia nem sempre é bom. Mas a maioria dos casos, ela desburocratiza e é bom. Mas o advogado em si, falando como categoria, a gente até falava recentemente uma conversa, eu não lembro com quem, mas sobre... Exatamente explicando para um colega que não era advogado, mas era empreendedor, que
tudo que ele tem de experiência do mercado, que ele venderia uma automação, uma inovação, uma facilidade tecnológica, no direito ele tem mais dificuldade. O escritório tem mais dificuldade em aderir às inovações. Sim. Então, se não fosse a pandemia, tenho certeza que muita coisa do balcão virtual que a gente faz hoje audiência não seria como é. Entendi. O advogado, ele prefere o papel, ele prefere a caneta, ele prefere o contato. E falando de advocacia, processo eletrônico, a gente gosta, elogia, defende, acho que a tecnologia, a digitalização é fantástico. Mas tem seus riscos. Veja, tivemos caso de ataque hacker a tribunal, onde ocorreu a alteração de sentença. Eu vi, e fechou um tempo, atrasou tudo. Não teve, então, isso causa preocupação. Lógico, tem que haver digitalização, tem que haver processo eletrônico, mas tem que haver investimento, tem que ter uma proteção dessas informações. Temos processos com informações sigilosas, que não podem vazar. Num ataque desse, informações são vazadas, que envolvem pessoas ou empresas que não podem ter essas informações vazadas, porque o prejuízo pode ser gigantesco, inclusive inviabilizando a atividade. Então, também leva a algumas reflexões mais profundas com relação à segurança da informação. Isso é verdade. E ainda tem mais um fator que a gente não falou, que é a própria lei. Então, por exemplo, nós temos garantias constitucionais e fundamentais que pouco importa se a tecnologia facilita a vida lá do judiciário em resolver um processo, elas têm que ser observadas e respeitadas, que elas estão na Constituição. Então, por exemplo, a gente é totalmente contra o júri virtual. Por quê? Porque o júri, o plenário do júri, é um momento em que o réu vai ter contato ali com os jurados e o seu advogado e vai poder de maneira... Tem todo um encantamento, tem a oratória, tem o lado humano. O juiz também. Quando o juiz julga alguém, vai pôr aquele indivíduo 30 anos na cadeia, ele tem que olhar no olho daquele cara e saber que ele está mudando a vida daquele indivíduo por uma razão, aplicando a lei, tudo bem. Mas a partir do momento em que o réu se torna número, uma imagem na internet, isso afasta demais esse contato que é importante. E não é porque eu estou falando, não, porque isso vai fazer diminuir pena. É porque isso está na Constituição. Então tem outros fatores legais que obrigam a manter o cenário físico ou antigo. Seja, você falou de documentação, que o amigo foi buscar. A gente conhece a atividade grileiro. O que era a atividade grileiro? Pegar um documento novo, colocar um monte de grilo numa gaveta e o grilo solta uma substância que envelhece o papel. Tá brincando. Daí que vem o nome grileiro, vem da atividade de se tomar a posse da terra por fraude, e a fraude se dava como? Pega um papel novo, que seria a propriedade, põe numa gaveta com um monte de grilo, o grilo tem essa substância, o papel fica com cara de velho, amassado, etc. E ele entregava esse documento e assumia a propriedade por uma fraude. É essa atividade, né? Daí que vem grileiro. Então, às vezes, uma propriedade que está registrada num cartório, que seja lá no interior, muito difícil encontrar, que ainda não foi digitalizado, tem que ser buscado esse documento original para comprovar a autenticidade, etc. Então ainda tem coisa que é muito séria, que tem que manter no físico. E legal você falar da lei, né? Porque eu me lembrei agora, lembra quando o Mark Zuckerberg ele foi diante do Congresso lá nos Estados Unidos? Cambridge Analytica. Do Cambridge Analytica, isso aí. Cara, eu lembro dele falando lá com os juízes lá, né? Eles não estavam entendendo patavinas do que ele estava falando. Nada. Você falou da lei, né? Então, assim, eu vejo, a tecnologia cresce em PG. Que a mente humana, né, os hábitos, os costumes, crescem em PA. Então, assim, claramente tem que nem o paradoxo atual da inflação. Nos Estados Unidos a inflação está 10 e a taxa de juros está 2. Perguntei para meu irmão economista outro dia, falei, cara, e aí? O Brasil a gente já tira de letra, né? A gente está desde sempre lidando com isso. É verdade. Mas você tem um gap aqui, você tem um espaço gigantesco. Então, existe algum risco da gente chegar num ponto onde a tecnologia evolua a tal ponto que a gente vira um estado sem lei, porque assim, você não tem como regular essa evolução toda. Vou até para jogar um pouco sua opinião, porque talvez eu não concorde. Vou jogar um pouco de pimenta nisso. É legal essa pergunta, porque pode parecer que a gente veio muito alinhadinho com o meu irmão, né? Mas a pergunta é boa, eu quero ver a opinião dele, depois eu vou dar a minha. Não tem bola casada aqui. Né? Só uma pimentinha final. É uma boa pergunta, porque realmente pode haver momentos... Vamos lá, tentar construir aqui o raciocínio. A tecnologia tem sua velocidade, seu dinamismo próprio, que é muito mais rápido do que as leis. Por quê? O processo legislativo é lento. Tem que haver uma reflexão, uma maturação maior
porque aquilo lá vai disciplinar as relações humanas e às vezes, das tecnologias. Então, é necessário que seja assim. Não dá para fazer as coisas às pressas. É necessário que haja um processo legislativo e as coisas na tecnologia são infinitamente mais rápidas. Agora, eu até falava ontem sobre isso, dos desafios. Veja, nós falamos aqui sobre criptoativos, criptomoedas, como quiser. Podemos falar das exchanges. Hoje, as exchanges que estão no Brasil, que são as corretoras, né, como o pessoal sabe, que vendem essas criptomoedas, elas seguem algumas regras, até muitas vezes por iniciativa própria, porque não há uma regulamentação básica para o mercado, a não ser a instrução normativa 1888 da Receita, que aí é para declaração, informes e etc. Mas aí, o que acontece? Essas exchanges brasileiras, elas fazem parte de uma associação, a Bcrypto, que tem regras de transparência, know your client, para contra a lavagem de dinheiro, fantástico. Mas as estrangeiras muitas vezes não respondem, não fazem, lógico, os informes para a Receita, mas tem um problema maior ainda, que a tecnologia vai trazer. São as exchanges, já trouxe. São as exchanges descentralizadas. Eu vi um dado que me surpreendeu. Mais da metade das operações são feitas em exchanges descentralizadas. Como é que o direito vai lidar com isso? Como que vão ser coletadas informações para eventualmente a Receita fazer a cobrança dos tributos se não há com quem se falar, não há uma entidade, não há um responsável? Então a tecnologia vai trazer grandes desafios. Por outro lado, acredito que a própria tecnologia também trará soluções para esses desafios. Então é só um exemplo de como as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Que tipo de soluções a tecnologia pode trazer? Por exemplo, no caso que se critica muito as criptos no sentido de serem usadas para o cometimento de crimes, mais especificamente sobre lavagem de dinheiro, crime de lavagem de dinheiro. E há ferramentas já que conseguem rastrear são rastreáveis, mas que conseguem identificar melhor as carteiras. E elas vão coletando informações que estão públicas, em alguns momentos públicas, e então ela começa a identificar que aquela carteira é daquela corretora, outra é daquela corretora, e assim vai criando um banco de dados, e ela consegue, de alguma forma, identificar parte do detentor daquela carteira, do possuidor, do proprietário. Tá. O que aconteceu? E aí eu dou um exemplo. No caso lá dos Estados Unidos, lá da questão do petróleo, que teve o ransomware, pagamento em criptoativos, em Bitcoin, houve o uso de inúmeras ferramentas e eles conseguiram recuperar parte do dinheiro. Então você vê que a própria tecnologia, e aqui eu faço um parênteses interessante, a moeda cripto, o Bitcoin no caso, você faz o rastreio dela. Então se você tem um fragmento, que eles chamam de Satoshi, então você tem 0.1 Bitcoin e você precisa pagar 0.2, você vai pegar 0.1 desse Bitcoin e 0.1 desse outro Bitcoin para formar o 0.2. E é interessante, e aí você consegue rastrear exatamente quem é o possuidor daquelas carteiras, daquelas chaves. E aí você consegue unificar todas as chaves daquele mesmo titular. Ele faz tipo um espelho, é isso? O Satoshi é a unidade mínima, né? Isso, é o fragmento do Bitcoin. E o que é esse 0,2? Eu não entendi. Por exemplo, se eu tenho que fazer um pagamento, eu tenho que te transferir 0,2. Em vez de pegar 0,2 da mesma... Eu não consigo transferir 0,2, porque eu tenho um fragmento 0,1 dessa e 0,1 dessa. Aí duas carteiras, você diz. Isso, aí eu pego esses dois e te passo. Tá. Porque como você faz o rastreio completo, não dá, você não consegue... ele não é fungível como NFT. Então você vai pegar este e este, vai somar para conseguir atingir o total que preciso te passar. E aí você vai saber que eu sou detentor deste e eu sou detentor dessa. São duas carteiras distintas. E você vai saber que a titularidade das duas carteiras é minha. Com isso você coletando informações. Entendi. Para compor o 02, ele precisou e aí consegue. Então são informações que com a inteligência artificial você indiretamente vai conseguindo amarrar. Então a própria tecnologia traz essas possibilidades. Tá. Ele ficou em cima do muro, você viu, né? Você falou, ficou curioso pela opinião dele, agora eu quero ver. Então, minha conclusão é que ele ficou em cima do muro. Mas é assim. Mas é complexo, né? Porque isso aí. Tô brincando.
Mas quero ouvir a sua, então. Eu acho que a gente vive parcialmente essa realidade. Né? Que a tecnologia... Você acabou de dar alguns exemplos em que não há regulamentação nenhuma, absoluta insegurança jurídica, absoluto descontrole. Sim. E quem fez alguma coisa até então, né? A gente tem meia dúzia de PL, bastante debate, mas e aí? Né? Como que a gente lida com isso? 50% das transferências em exchange descentralizado, que não tem controle nenhum, muitas pode ser fraude. Basta ver, outro documentário de educação pessoal. Não acredite em ninguém. Não é esse? Não acredite em ninguém? Da Netflix também. É o maior golpe do Canadá lá do mundo. Não confie em ninguém, não confie em ninguém. Da Exchange lá. Da Exchange no Canadá. Chama Não Confie em Ninguém, o documentário Netflix. O cara conseguiu movimentar bilhão, morreu, né? Dizem, né? Que morreu... Morreu lá numa ilha no meio do Pacífico. Isso, exatamente, lá, na Índia, né? Na Índia. Então... Você acabou de dar um spoiler. Eu contei. Mas eu enxergo, por exemplo, basta ouvir a população, os usuários, né? Se você falar, entra aí no Twitter, você acha que tem lei aqui? Qual que é a resposta? Padrão. Não tem. Não tem, porque aqui tem ódio, aqui tem ofensa, aqui tem... Os bots, né? Aqui tem um fake news, aqui tem até pornografia, tem no Twitter, do Facebook, o YouTube eles removem, né? O algoritmo é muito bom. No Twitter não. Então você fala, aqui tem regulamentação? Tem. Mas me parece um descontrole. E não é um avanço tecnológico absurdo. A gente está falando de rede social, que já está consolidado, já é comum. Vamos para fake news. Não tá normal, né? Antigamente, qual era o poder de influência de um mentiroso? Ele conseguia mentir para meia dúzia, para 1000. Hoje o mentiroso contrata uma empresa e difunde uma notícia na internet, engana milhões. E aí? Né? Qual o controle disso hoje? Não existe. Golpe na internet totalmente descontrolado, Pix, né? As pessoas se sentem sequestradas. Então, eu vejo hoje que a gente evoluiu demais a tecnologia e pouco a reação, ou pouco o próprio Estado, porque não é só aumentar a pena. Né? A gente tem que melhorar, investir na polícia, ter mais agente para investigar. Então a gente tem um problema grave de investigação, punição para todos os crimes no Brasil, e isso tem um reflexo absoluto na internet que ajudou, potencializou e facilitou a vida do cybercriminoso. Vale dizer, a sua pergunta é provocativa e a minha reflexão é que me parece que é hoje, entendeu? Me parece que a gente está vivendo isso. Sim. Né? Tem controle? Tem, né? Eu como advogado que trabalho na área, se o meu cliente me procurar, eu vou trazer uma solução para encontrar aquele autor, para resolver o problema dele, para punir aquele indivíduo, que ele seja preso. Mas ele conseguiu esse resultado porque ele quis muito, porque ele gastou com o advogado. Porque o normal, né, se você pegar a maioria das vítimas, não tem acesso a bons advogados, ou não tem acesso à justiça, melhor, e aí, organicamente, isso na polícia não tramita... Delegacia especializada por limitações por limitação. De pessoal, não é por má vontade. Falta 15 mil policiais civis no estado de São Paulo, né? Diz a associação lá dos delegados. Então... Parece uma coisa mais reativa, né? Assim, o direito, ele vai... Bom, alguém reclamou, deu problema, aí vai o direito, tá, vamos julgar. Isso. Vamos ver. Mas sempre foi assim. Mas preventivo não é, então meio... Mas nunca foi na história da humanidade preventivo. Sempre foi em razão de alguma coisa que está acontecendo. Opa, vamos arrumar e vamos resolver isso aqui. Acontece que a velocidade da mutação social há 100 anos atrás era milhões de vezes diferente. Isso que a gente não chegou ainda no nível absoluto da evolução da inteligência artificial. Que hoje a inteligência artificial... Era a pimentinha que eu queria pôr, o tal da singularidade lá, quando virar... Já estão isso. falando que até já rolou lá o Google, que o cara da Lambda lá, lembra? Foi demitido. Foi demitido. Falou que tinha sido afastado, agora foi demitido. Então, se a gente chegar nesse nível, vamos chegar em breve, muito breve, a tecnologia, né, a inteligência artificial vai estar produzindo, vai estar fazendo, vai estar pensando, vai estar conversando, vai estar interagindo. Advogando, talvez julgando. Tem o próprio Watson, não tem? Da IBM, não é? Tem o Watson, exatamente. Tem o Victor. Linguagem natural, processamento de linguagem natural, não é um negócio assim que é... O computador escreve uma petição. É isso. Não, hoje em dia não existe mais. O cara que faz legenda já perdeu o emprego. O YouTube legenda todos os vídeos de maneira automática. Então, eu acho, vendo essa pergunta, com muita franqueza, que se você olhar para o Brasil, tirando os olhos, a bolha de São Paulo,
eu tenho certeza absoluta que a gente vive esse momento de absoluto descontrole. Quem está cometendo crime... Você quer outro exemplo? Eu vou lá na Copa do Mundo na Rússia, 2018, e cometo um monte de crime contra você aqui no Brasil. Um monte, lá no hotel, no Wi-Fi do hotel, etc. Se você, à época, foi atrás de justiça, você tá sentado na minha frente, você não teria me achado até hoje. Não teria me encontrado. Se eu estivesse na Rússia... Se eu, autor, fosse pra Rússia lá pra Copa e aproveitasse pra cometer crimes na internet contra você. Lá da Rússia contra você aqui. Tá, Isso vai de sua conta aqui em São Paulo. Não dá pra buscar, não dá pra pegar. Você vai quebrar o IP, vai daqui da Rússia. Você acha que o Putin cumpre decisão judicial agora no meio da guerra ou antigamente? Não tem acordo de cooperação jurídica internacional, não cumpre. Então, inviabilizou, acabou a investigação. Então, enxergando essas questões, eu acho que até por isso, uma falta de cooperação mundial no combate aos crimes cibernéticos, uma falta de interesse, às vezes, das empresas. Eu acho que a gente vive hoje, sim, num momento de descontrole. É isso que eu enxergo. Eu acho que chegou esse momento, é hoje. Essa conversa está muito interessante. E eu adoraria que a gente tivesse muito mais tempo para conversar, mas vamos fazer assim, então, pensando tudo que a gente falou aqui, futuro. Para onde que vai o direito digital? Mas agora pensando nessa, assim, no dado, no dinheiro, no próprio, né, no direito também, pensando quem quer ganhar, um empreendedor que quer inovar, que quer trazer alguma solução, talvez na esfera jurídica vocês possam falar, quais são as oportunidades para empreendedores, que mundo que vocês querem encontrar daqui a 20 anos para que não seja realmente como é que é o Mad Max, que seja uma coisa realmente legal para todo mundo. Posso começar essa? Pode. Eu vejo com entusiasmo, né? Acho que a palavra é essa, e eu não sou político. Não estou pedindo voto, mas eu vejo com entusiasmo. Porque essa é a palavra, né? O político sempre termina com entusiasmo, Brasil. Mas eu vejo com entusiasmo porque eu acho que eu creio muito que a internet é muito democrática. E por isso, inclusive, que às vezes a gente tem que regulamentar uma coisa ou outra, porque acesso é muito liberado para qualquer coisa, inclusive para o mal e para o crime. Então, esse tipo da internet ser tão democrática, ela abre tanta oportunidade, seja para o grande empreendedor, seja para o advogado, seja para o investidor, seja para quem for. Eu até vejo, por exemplo, eu penso na época do meu pai, que ele era muito jovem, que ele precisava ganhar um dinheirinho, como ele fazia, né? Ele tinha pouquíssimos recursos de inovação para ganhar um dinheiro. Então, às vezes, eu conto o que ele fez, literalmente. Ele ia lá, comprava duas camisetas, usava uma, o pessoal gostava, ele vendia outra, ou vendia as duas e depois comprava, e assim ele conseguia uma camiseta. Então, ele foi ser um empreendedor super pequenininho, né? Um ganho minúsculo. Só que hoje, quantas pessoas que têm, só precisa ter o acesso à internet, que isso deveria ser papel do Estado fornecer a todo mundo, e eu defendo isso, mas a gente está perto a gente tem quase 70% do Brasil conectado na internet, pelo menos via mobile, mais físico, mais internet residencial, né, mobile. Esse indivíduo hoje tem muita oportunidade para ganhar dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro em internet clicando em site. Só de acessar aquele site ele te remunera. Outra coisa, a gente está aqui num podcast. O podcast abriu uma oportunidade para pessoas fazerem cortes e viverem de publicar cortes. Ele não jogando com NFTs. Então ele, por exemplo, não precisa produzir conteúdo. Não precisa entender muito tecnicamente da coisa. Ele precisa baixar um aplicativo que ele consegue cortar um vídeo. E se ele for muito bom de marketing, pensando ali na chamada, na thumbnail, ele vai viralizar e vai ganhar dinheiro com isso em views. Então, eu vejo que a internet propiciou muitas oportunidades para aquele indivíduo ganhar dinheiro, para ter sucesso, para a empresa empreender, até para o grande empreendedor, para o microempreendedor, para aquele indivíduo que está em casa, que tem 15 anos e quer ganhar um dinheirinho, ele consegue por causa da internet. Então, ela é maravilhosa. É espetacular. Mas, tem um lado absurdo aí, complicadíssimo, que é o lado que a gente vive de descontrole criminoso, que também abriu um flanco enorme para oportunidade para cybercrime. Então hoje o indivíduo é estelionatário no home office, né? O estelionatário não está mais na rua, aquele Marcelo Lavips já ficou ultrapassado, ele não estaria mais na festa lá do Amaury Júnior, ele estaria na internet, porque é uma modalidade muito mais interessante, né, do ponto de vista criminoso, para ele como segurança, como conseguir conquistar as pessoas e enganá-las. Então também tem esse lado, que tem que ser olhado e tem que ser regulamentado e controlado e os indivíduos punidos. Então é difícil fazer isso aqui, mas a gente tem que aplaudir esse outro lado, que é a beleza oculta da internet. Então, que não é oculta, que na verdade é escancarado. Então, se a gente regulamentar melhor, fiscalizar melhor e melhorar esse cenário de sempre debater sobre os avanços, a gente vai ter, do ponto de vista do direito digital, criptomoeda, tudo um cenário muito bacana para viver, com metaverso, muito mais. Por exemplo, eu vou cozinhar.
Quando tiver metaverso, eu vou cozinhar. Porque eu vou pegar uma panela, vou colocar meu óculos que tem inteligência artificial com realidade aumentada e ele vai mostrar como eu fazer. Eu só vou seguir o passo a passo ali, quase como uma criança cozinhando, vai ficar muito fácil. Então, pegue o sal. Exato, isso. Coloque 2 pitadas, aí você vai colocar, ele vai aparecer em vermelho. Não, é muito, põe menos. Então, esse tipo de experiência vai ser maravilhoso para estudar e tal. Então, nesse aspecto, sem falar muito disso, mas quando evoluir nesse sentido de metaverso e tal, eu acho que vai ser incrível. Eu tô muito animado. Muito legal. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que vai depender de cada um. O que se apresenta é um universo de oportunidades, de possibilidades, é uma revolução mesmo. Né? Quando a gente vê dados de que muitas profissões que existirão agora, proximamente, sequer criadas foram... Mais da metade, né? Se não me engano, é 60%, 80%, até 2040. Ainda nem foi criado. Não existe. Não foram criadas simplesmente. Então, é uma terra de oportunidades, sem dúvida nenhuma. Mas vai depender de cada um. Se a pessoa olha, fala, poxa, cripto, não me interesso por isso. NFT, não me interessa. Web3, não me interessa. Amanhã, hora que juntar tudo isso no metaverso, a pessoa vai estar por fora. Porque, querendo ou não, o metaverso une as criptos, une as NFTs, une as empresas, os dados, todas essas tecnologias. Une a vida. Então, para quem ficar para trás, realmente vai ser levado e vai ser ultrapassado por muitas outras pessoas que estão atentas a essas novidades e já estão vislumbrando oportunidades que aparecerão. Não sabem. O que a gente vê muitas vezes é que se vê que aí está o futuro, o presente, o início do futuro, não sei, mas que não se sabe onde isso vai chegar. A comparação que é feita é que nós estaríamos como da internet no ano de 1997, mais ou menos. Sim. Então, você vislumbra que tem alguma coisa grande acontecendo, mas 97, um e-mail, no máximo um site ali, e muito bem. Quando que imaginaríamos que teríamos redes sociais, produção de conteúdo, todo mundo produzindo conteúdo? Em 97 a gente alugava filme. A gente ia na locadora em 97. E tantas outras coisas que hoje são realidade. Lojas que simplesmente não existem. São pessoas que fazem o comércio dentro de plataformas como Instagram, Facebook. A pessoa não tem nada, não tem sede, não tem nada. Então, está ganhando dinheiro, produzem conteúdo. Então, são N oportunidades. Mas, repito, é necessário que as pessoas estejam atentas a isso. E quem está nos acompanhando, acho que tem esse interesse, para que possa utilizar essas oportunidades e fazer valer aí todas essas novidades e de forma útil. Acho que as leis estão sofrendo realmente, só para complementar a questão das leis, realmente as leis sofrem por causa desse tempo de maturação que a gente falou. Há uma questão bastante complexa de falta de entendimento, as pessoas não entendem, o judiciário tem dificuldade em entender, os juízes, desembargadores, ministros, é complexo, é um tema complexo. A gente falou aqui de blockchain, muita gente não sabe. Sequer sabe o que é blockchain. E às vezes precisa julgar um caso desse. Então traz uma complexidade maior ainda. Nós vimos questões e você comprar palavras ou até o nome da empresa do seu cliente em link patrocinado. E aí com isso você... Anunciar, né? Para anúncio. Para anúncio. E aí você acaba fazendo com que o anúncio dele fique mais caro. E você também consegue trazer o cliente dele para sua loja. Então você vê, olha, se você não entende o funcionamento, você fala, poxa, realmente, ou compras, Black Friday, que você faz a compra no seu... Isso tudo não é correto. Às vezes podemos até falar criminoso. Você faz a compra dos produtos que são aqueles atrativos na Black Friday, por exemplo, do seu concorrente, faz a opção por boleto e simplesmente não paga. Ou seja, você está tirando da prateleira todos aqueles produtos que estavam sendo usados para atrair o cliente para a loja dele e com isso você consegue fazer as vendas no seu site, na sua plataforma. Então são desafios muito grandes. A criatividade do brasileiro é infinita. Então, acho que cada um construindo, fazendo, usando para o bem, da mesma forma que a capacidade de criar, de fazer o mal pode ser infinita, de fazer o bem também da mesma forma infinita, e é o que a gente espera, né? Que as pessoas usem de toda essa tecnologia para o bem, para construir e para entregar algo melhor para as futuras gerações. Olha, eu vou falar um negócio, viu? Eu, nessa virada de chave, né, de corporativo, virar ator e tal, as relações humanas, o olho no olho, a gente pode falar de blockchain, Web3, NFT, tá, tem câmera filmando a gente aqui, mas esse olho no olho, cara, isso é insubstituível. Então, você falou do óculos para cozinhar e tal. Eu não sei, eu
Eu tendo a pensar... Você já usou o óculos do metaverso? Nunca. E eu então, não estou ansioso por esse dia. Mas depois que você usar, você vai me relatar. Eu tinha uma ideia muito concreta que era impossível substituir o contato humano. Mas o metaverso chega perto, viu? É assustador, como é imersivo. Mas você replica digitalmente uma coisa orgânica, natural. Mas você engana o cérebro. Parece que você tá lá. Mas a gente não é o cérebro, esse é o ponto. Mas a gente vai abrir um outro. Mas é muito doido. Experimenta um dia. Me chocou. A visão, a audição. Ele o som, porque o cérebro ele é o CPU que pega imagem, som. Não vai demorar muito pro textura. tato também, a questão da textura, de você sentir aí. Me surpreendeu. Eu tô falando isso porque me surpreendeu. Que eu também era falando, não, é impossível você ter algo próximo, mas é muito próximo. É quase satisfatório. Quase suficientemente satisfatório. Se você falar, vamos trocar? Talvez sirva. Entendeu? Talvez a gente viva dentro do apartamento para sempre no futuro. A tal da Matrix no final. Exato, porque é muito bom. Verdade. Olha, mas é isso aí, é o que você falou. Contanto que haja honestidade, contanto que haja compromisso com valores nobres, com a ética, com a estética, né, com as relações humanas, sejam elas virtuais ou orgânicas, né? Acho que é isso que importa. Sem dúvida. Mas muito obrigado. Eu não cobri nem 30% do que eu gostaria de ter coberto aqui, mas a conversa foi muito rica. Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. É uma área, né? Um laço enorme que está acontecendo dentro do direito. Então, espero que já deixe aqui o convite para uma próxima conversa para a gente continuar explorando isso daqui. E é isso. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Eu queria completar essa última reflexão. É tão democrática que, por exemplo, tem gente que pode estar nos assistindo e falar, mas eu não tenho nada, né? É muito difícil eu começar. Até o acesso à informação hoje é gratuito e público. Antigamente, para você achar um curso gratuito, para você conseguir começar a estudar, era difícil. Hoje você estuda em Harvard, de maneira gratuita, qualquer um. Você entrar agora, tem toda uma lista de cursos de Harvard para você poder estudar na melhor universidade do mundo, de graça da sua casa. Então a internet, ela dá de presente uma baita oportunidade. E às vezes a gente olha, né? Você estava falando do futuro, aí eu gosto de assistir aqueles documentários que o cara inventou ketchup, outro inventou o chocolate, né? Eu fui na fábrica lá da Lindt e fui ver como o cara descobriu que misturando o cacau com o leite ficava gostoso. E aí eu pensei, poxa, isso já foi, né? A gente perdeu a oportunidade de ser esse cara, de inventar a lâmpada, de inventar o chocolate. Só que a internet, ela renova essa oportunidade. Sim. Amanhã vai ter o cara que ele vai inventar algo melhor que a lâmpada. E ainda não foi. Então, é um presente para nossa geração. Porque a geração dos nossos pais ficou entre a lâmpada e a tecnologia. Então, ficou meio difícil de ser esse... É que o lance que quem vai criar as coisas de agora em diante vai ser a inteligência artificial. Ela vai criar a invenção. Mas a gente tem que caçar esse tipo de gente aí. Mas é uma oportunidade. Mesmo competindo com máquinas muito mais avançadas e muito mais inteligentes. Agradecendo mais uma vez a oportunidade... E acho que o grande desafio também vai estar aí, com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial nos experimentos em que você deixou ela livre para se desenvolver, vamos assim dizer, nós vimos que não funcionou. Criou vieses e questões de preconceito, tudo. Então, isso também vai ser um grande desafio. Como a gente vai criar os algoritmos e como esses algoritmos vão ser... criados e cuidados, né? Para não haver possibilidade de criarmos coisas piores ainda do que nós. Mas a gente tem que terminar com uma mensagem para cima. Não, é que ele tá falando. Hoje o ser humano ele é imbuído dos seus preconceitos tão fortemente que aí tem um estudo que a gente teve com um colega que ele falou do preconceito algorítmico. Então o algoritmo ele aprende com o ser humano. E se ele aprende com a gente, ele aprende vai o pegar bom e o ruim. Exatamente. E geralmente mais o ruim. Mas, porque é binário, né? Isso. Para encerrar em alta? Para encerrar em alta, então, por favor. Queria agradecer a oportunidade, dizer que foi uma alegria, dizer que a internet é maravilhosa e que eu concordo com você, deve preservar as atividades offline, porque não tem nada mais gostoso do que a gente estar com os nossos pais, com os avós, aproveitar esse tempo que ainda a gente... tem a oportunidade de estar com ele, família é tudo. A pandemia deu uma lição enorme, então vamos encerrar em alta. Vamos pegar a lição da pandemia. Na pandemia a gente tinha toda a tecnologia ali, disponível, mas
foi uma época difícil para todo mundo, e principalmente porque afastou as questões sociais, afastou muito a empatia humana, cuidar da vida e tal. Então, as famílias, às vezes, muitas vezes. Foi um distanciamento social que agora está havendo, né? A reaproximação social, em parte de forma virtual, mas que seja um social virtual, né? Mas que aproxime. Vamos investir nas relações humanas. Vamos investir no amor. É assim que eu... No caminho, né? O tal, na tecnologia também. E na tecnologia, como caminho de vida. Acho que, sem dúvida nenhuma, caminho de oportunidades. Show de bola. E eu vejo vocês no metaverso. Isso aí. Você tem que colocar no teu perfil aquela sua versão com desenho, que você é um desenho. Tá todo mundo meu fazendo. Avatar? Mas meu avatar. Não, meu avatar é só jogar no Google. Quem quiser ver meu avatar é só procurar Brad Pitt. É meu avatar. Que eu gostei de fazer baseado nele. Porque eu acho que, já que a gente pode ser qualquer um na internet... Isso a máquina não faz. O senso de humor a máquina não consegue. Tem dificuldade. Mas quem quiser ver o que seremos no metaverso? Seremos um retrato de nós mesmos? Seremos ou um retrato melhorado? Extraterrestre? Seremos um animal? Seremos o quê? Quem é você? Quem é você no metaverso? O que eu quiser. Então, mas quem seria? Você tem um ator que você gostaria de ser? Não, nunca... Fisicamente, não... Nunca parei pra pensar isso. Você vê autoestima. Eu tô satisfeito. Isso é autoestima, isso é autoestima. Muito bom. Não, eu vou ficar com essa pergunta, eu não faço ideia do que... Eu sei quem você seria no metaverso. Quem que eu seria? O ator do filme O Pianista. Lembra muito. Já me falaram isso. É parecido. Adrian Brody, né? Exatamente. Lembra muito. Lembra. Muito bom. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.